Se você usa o WordPress e fica perdido com o menu lateral, principalmente com o menu de configurações, fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar a usar todas as ferramentas do menu do WordPress, item por item, e no final eu vou te dar uma dica bônus para você otimizar o seu tempo. Eu sou o André Luiz, tenho mais de 12 anos de mercado com experiência em desenvolvimento web, já desenvolvi mais de 300 páginas. Esse é o canal, está mais fácil, então já aproveita, segue o canal aqui, se inscreve também. Comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida do WordPress para a gente poder trazer no segundo vídeo, e vamos até no meu computador para a gente poder colocar isso na prática. Estamos aqui na tela do meu computador. Se você ainda não instalou o WordPress, a gente tem um vídeo aqui no nosso canal ensinando você a instalar o WordPress no seu computador, usando o Local WP. Mas também você pode instalar isso aí online, e eu posso fazer um vídeo depois como você instala online. Porém, para instalar online, você tem que ter um domínio e também ter uma hospedagem. A gente tem um parceiro aqui no nosso canal, que é a Kangaroo Host. Então você pode entrar aqui no Kangaroo Host e você vir aqui em hospedagem, ó. Rolando aqui para baixo, você tem os planos de hospedagem, você paga uma mensalidade para hospedagem. Então aqui tem a hospedagem básica, né, que também não é tão básica, já tem um servidor dedicado, e também tem uma que você instala com mais tamanho, né, tipo 10 gigas, ou você pode personalizar aqui um mensal. Porém, você tem na Kangaroo Host um cupom de desconto do nosso canal está mais fácil. Eu vou deixar aqui na descrição também o nosso cupom de desconto, você tem 10% vitalício, e na Kangaroo Host também quando você vai comprar o seu domínio, que você precisa de um domínio e uma hospedagem. O domínio é o nome do seu site, por exemplo, meusite.com.br. E a hospedagem você guarda os seus arquivos, já com o CPN, que você pode ter e-mails e também um lugar para você fazer alguns direcionamentos. No Registro BR, você paga R$ 40 por ano para ter um domínio. Então, por exemplo, eu tenho lá o nosso digitalmaisfácil.com.br, eu pago R$ 40 por ano. Mas eu fui esperto e comprei aqui na Cangaro, onde eu pago R$ 19 no primeiro ano, e depois de mais anos eu pago 30 e poucos reais, se eu não me engano. Então, assim, tem um desconto também. Então, feito isso, você vai instalar ou local ou web, certo? O seu WordPress. Você vai cair aqui na tela do seu WordPress para fazer login. Eu já tenho aqui o WordPress. Essa tela aqui é a tela de front-end, né? A parte da frente do site. O que que é front-end? É a parte da frente. O que que é back-end? É a parte de trás, é a parte que você vai gerenciar. Então, esse é o front-end. O WordPress, quando você instala, ele vem assim. Inclusive, no Kangaroo Host, você tem lá um arquivo de instalação que a gente chama de Softáculos, é uma instalação automática, que com um clique ele já instala o WordPress para você completamente. Voltando aqui para o nosso objetivo, que é ensinar você a mexer com o WordPress, então você vai entrar na página do front-end, você vai ver o WordPress instalado. Então, estando aqui com esse tema, que é o tema básico de hoje, né? Eles vão alterando o tema conforme o tempo. E também aqui, você colocando o WP Login, que eu já te ensinei você lá no local WP, você consegue acessar a parte de back-end. Coloquei o usuário e senha e vou entrar. Então você entrou no WordPress, a primeira tela que você vai ver vai ser essa aqui, que basicamente é um monte de informação. Então assim, a gente tem um menu aqui que a gente vai lapidar depois item por item, e a gente também tem aqui a parte do nosso dashboard, que é a página inicial do WordPress. Então a gente tem uma grid. O que é uma grid? É uma base de 12 que você pode dividir depois por blocos. Então assim, a gente tem 1, 2, 3, 4 blocos e mais essa barra lateral aqui, certo? Então, como é que eu fazia para limpar isso aqui, André? Aqui em cima, ó, a gente pode dispensar essa parte primeiro, então já ficou só com a parte dos blocos, você pode depois adicionar novos blocos aqui, mas eu não gosto de fazer isso, eu gosto de deixar bem limpo. Inclusive no canal a gente tem um vídeo ensinando você a ter um dashboard muito mais bonito. Você pode depois conferir nossos cards aqui embaixo, você vê que tem uma tela de dashboard, que a gente colocou até assim, WordPress, novo WordPress, que é um dashboard que a gente desenvolveu para a agência, a gente disponibiliza lá na plataforma, a gente está mais fácil. Beleza, vamos aqui, ó, clica aqui em cima, aqui, ó, opções de tela, você pode vir aqui e desmarcar essas opções, deixando com que o seu WordPress fique mais limpo, ó. Então agora a gente fechou aqui, a gente tem uma tela mais limpa, então já não assusta tanto. Vamos aqui primeiro para a configuração mais importante do WordPress, que é a parte de configurações. Quando você passa o mouse sobre os menus aqui, ó, você vê que tem uns submenus. E se você clicar aqui em recolher, ó, ele fica só os íconezinhos. Então eu vou clicar aqui de novo, vou aqui em configurações e vou na aba geral, para a gente poder bater a aba geral primeiro, certo? Deixa eu carregar aqui a aba geral. Na aba geral, a gente tem aqui como a gente mudar o título do nosso site. Então, assim, aqui está título aula WordPress. Que quando eu passo o mouse aqui, ó, você vai ver lá, configurações gerais, aula WordPress, certo? Então aqui você altera o título da página, põe uma descrição para a página. Aqui você coloca um ícone para o teu site. O que é um ícone? A gente chama de favicon, que é o íconezinho que aparece no navegador. É exatamente esse aqui, ó, da Kangaroo Host, é esse aqui do WordPress, ó. Então você pode trocar esse favicon, é o ícone do teu site. Mas fica tranquilo que depois a gente vai instalar um tema e dentro do tema a gente pode fazer isso também. Aqui é o endereço da sua URL do teu site. Se você alterar isso aqui, o teu site provavelmente pode ficar fora do ar. Então, por exemplo, se você colocou na hospedagem e você trocou essa pasta do seu WordPress de lugar, você tem que vir aqui antes e trocar também aqui. Tipo, por exemplo, aqui vai ser aula-wordpress barra local barra pasta do site. Então você põe a pasta do site e aqui também pasta do site. Por quê? Quando você mudar a pasta do lugar, ele não vai dar erro no teu WordPress. Ele não vai dar problema de ficar sem achar a URL do seu site. Aqui é o endereço que você coloca, né, de e-mail de administração.
Então qualquer coisa que fizer no teu site, esse e-mail vai ser notificado, como por exemplo, instalei um novo usuário, fiz modificação de formulário, vai chegar para esse e-mail aqui, certo? Aqui a gente tem, se qualquer pessoa pode registrar, então você ativando isso aqui, e você tiver uma loja virtual, por exemplo, você pode deixar aberta para qualquer pessoa criar uma conta automaticamente. Se você não está com essa opção ativa, então a pessoa que vai usar seu site lá no front-end, se tiver uma área para fazer cadastro, isso não vai acontecer, porque ela não consegue criar uma conta, certo? E aí vem o seguinte, se ele puder criar uma conta, ele vai ser criar uma conta como? Qual o tipo de usuário? Então, assim, ele vai ser um assinante? Vai ser um colaborador? Um autor? Um editor? Um administrador? E quais são as diferenças? São pequenas diferenças, como por exemplo, o administrador faz tudo. O editor ele pode editar algo no teu site. O autor ele pode aprovar algo. O colaborador pode também ter algumas funções dinâmicas dentro do teu site. E o assinante simplesmente ele vai ter uma conta. É isso. Então ele assinou, ele pode ter uma conta. Então se você tem um site, por exemplo, de cursos online, que o cara vai ter que acessar, ele ser um assinante para poder acessar uma certa área, ele simplesmente sendo assinante, ele vai logar no teu site e vai acessar essa área, certo? Aqui você escolhe o idioma, né? Por padrão que já vem em português BR, no meu caso, porque instalou pelo local WP. Aqui você coloca o seu fuso horário, e aqui você tem coisas importantes, como por exemplo, o tipo de formatação de data e o tipo de formatação de hora local, hora universal, hora local. Isso aqui é interessante, ó. E aí você tem aqui embaixo também como você alterar isso. Como, por exemplo, nos Estados Unidos, para fora, na Europa, eles usam essa aqui, ó, que vem o mês primeiro, depois a data, depois o ano. Entendeu? Então eles mudam a formatação. Se eu colocar, trocar isso aqui, ele vai alterar isso aqui, certo? E também aqui, mesmas coisas na questão da hora. Se eu coloco como AM, que é de manhã, ou PM, à tarde, então eu posso também personalizar, tá vendo? Eu tenho o H aqui, que é da hora, e o I de minuto. E aqui eu tenho o G, o I e o A. Então, assim, esse padrão aqui. O A aqui seria o AM ou o PM, entendeu? Você pode personalizar aqui e você pode trocar como o teu WordPress ele manipula a hora. Isso é detalhe, tá? E aqui a semana começa onde? Aqui começa segunda-feira, eu posso colocar que começa no domingo, certo? Que realmente começa no domingo. E você salva isso aqui e ele vai alterar. Então, na parte de configuração, todos esses dados. Seguindo ainda o menu de configuração, vamos na parte de escrita. O que vem a parte de escrita? Bom, aqui é o seguinte, a categoria do post, então aqui estamos sem categoria ainda, vamos cadastrar categorias depois dentro do servidor. E aí você pode selecionar a categoria que você quer fazer, o formato do post, se ele é padrão, se ele é um post de nota, se é um post de galeria, se é um link, mas a gente deixa padrão mesmo. A publicação é o tipo de publicação. O servidor de e-mail, caso você tenha um servidor de e-mail, tipo um SMTP, e para que serve isso? Às vezes, não é sempre, mas alguns servidores, você põe um formulário dentro do site e aí você manda enviar uma mensagem no formulário lá no front-end, lá na página do site. E às vezes esse e-mail não chega para o seu destinatário, que seja dentro do painel do seu cliente ou dentro do e-mail do administrador do site. E aí você tem que configurar um servidor de e-mail. E aqui você pode configurar esse servidor de e-mail, colocando o usuário e senha do e-mail, colocando a porta do servidor, e aí também a categoria padrão que ele vai rodar. E aqui é apenas serviço de atualização, tá? Não é nada mais que isso. Na parte de leitura, aqui você configura a primeira página do teu site, você configura quantos posts vão mostrar numa página de blog, quantos feeds de RSS vai mostrar na página, o que cada post pode fazer, que pode incluir ou não, se vai ter texto completo, vai ser só resumo, e a visibilidade dos motores de busca. Então, assim, você pode evitar, por exemplo, que o Google filtre o teu site e comece a aparecer no teu site. Isso aqui é uma coisa que quase ninguém faz, que a gente quer que mostre realmente no Google, certo? Mas se você não quer indexar no Google, é nessa parte de leitura que você faz isso, você desabilita aqui. E evita isso. E aqui também, ó, eu não vou nem mexer nessa parte aqui da parte de busca de site que precisa selecionar a página, porque a gente não tem página criada. E isso também a gente pode fazer dentro do próprio tema, que a gente vai fazer depois, quando você for instalar o tema, a gente vai fazer essa parte que a gente vai filtrar no tema uma página que a gente criou e fazer com que o tema busque essa página, beleza? Aqui em discussão é a parte de comentários, então aqui você vai configurar se você vai permitir comentário no seu site, se vai permitir link, se as pessoas podem comentar em modo oculto ou não, se você vai dividir comentários por páginas, ou seja, eu quero ter uma página de comentários, então eu quero colocar tipo 50 comentários por página, fazendo aquelas paginações. Quando comentar, vai chegar um e-mail para aquele e-mail que a gente configurou como e-mail do documento servidor, ou seja, o e-mail do nosso administrador. Ah, legal, bacana. Aqui eu posso também alterar algumas coisas na parte de moderação, excluindo ou incluindo palavras. Então eu quero tipo excluir palavras não permitidas. Você cadastra aqui e também aqui a gente também tem a parte de avatar. Que é o avatar? É o ícone que fica quando o cara comenta. Então vai aparecer avatar, então vai aparecer lá o nome da pessoa, a descrição do comentário dele, e no cantinho vai aparecer o ícone dele, certo? Então, assim, pode pegar o ícone padrão de uma conta WordPress que ele tenha, ou ele pode usar o avatar aqui que pode escolher. Inclusive, na parte de usuário, ele pode também colocar o avatar, certo? Então, vamos ver aqui parte de mídia. O que é mídia? Aqui é como você vai filtrar os tamanhos das suas mídias, ou seja,
Quando você faz o upload de uma imagem para dentro do servidor, então eu estou fazendo um site e vou pegar uma imagem lá de uma bicicleta. Essa imagem, ela vai ter uma altura e uma largura mínima, um tamanho médio e grande, e então quando eu vou inserir essa imagem para dentro, ele vai falar assim, ó, a altura máxima do tamanho mínimo, do tamanho médio e tamanho grande, porque quando ele faz o upload, normalmente ele faz em 3 tamanhos. Então ele pega a tua imagem, ele vai fazer uma formatação, digamos assim, em 3 tamanhos dessa imagem, então dentro do servidor fica em 3 tamanhos. E aqui estão as permissões dos tamanhos que a gente tem liberado. Depois você pode vir aqui e alterá-los também e salvar. Então aqui você vai configurar suas mídias, que depois a gente vai mexer na parte de mídia aqui, ok? E aqui em link permanentes, isso aqui é muito importante. Por padrão, ele já vem aqui, ó, se eu não me engano, padrão. E aqui, nesse caso, a gente alterou porque a minha configuração já vem como o nome do post. Isso é muito importante, porque é como você vai fazer o seu SEO, que é o seu Search Engine Options, que é como você vai configurar para que as suas redes sociais, para que os mecanismos de busca achem teu site e de uma forma semântica, uma forma bacana na parte da URL. Então, ou seja, se eu tiver um post e aparece assim, ó, o nome do meu site barra o post, certo? Se eu tiver uma categoria, o nome do meu site barra a categoria, barra o nome do post. Então, esse modo aqui é o modo mais usado para ficar um SEO bem formatado, bem bonitinho, e é só você vir aqui configurar como o nome do post. André, mas meu site está fazendo a página e realmente ela parou de funcionar, deu um erro. Volta aqui e dá um refresh. Eu venho aqui embaixo aqui, ó, e dá um salvar. Ele vai fazer tipo um tranco no teu site, fazendo que a página volte a funcionar, caso aconteça. Ou talvez, se você instalou um plugin e deu conflito, volta aqui para o padrão, vem aqui e dá um salvar de novo e vê se vai carregar com a URL padrão, que é essa URL aqui, ó, passando parâmetros pela URL. E teste também alguns outros. André, eu quero fazer um site que ele tenha filtro por data. Vem aqui, ó, dia e nome, ou mês e nome, entendeu? Você pode alterar também. Mas o que a gente usa hoje aqui realmente é o nome do post, é o mais usado. E aqui em privacidade você configura as configurações de uma página de privacidade. Você pode criar uma página aqui e colocar lá o seu texto de privacidade, usando hoje a lei LGPD, que é uma lei de proteção de dados. Então você pode criar uma página com isso aqui, explicando certinho o que a sua página permite ou não permite. Então, esse é o painel de configurações. Voltando aqui em cima do nosso painel inicial, a gente tem essa parte inicial, a gente tem aqui, ó, início e atualizações. Clicando em atualizações, ele vai mostrar para você de uma forma bem simples e clara quais são as atualizações disponíveis para o seu WordPress. Então vamos ver aqui, ó, a gente tem aqui, ó, uma atualização disponível, que é uma atualização de linguagem, ó, PTBR é uma atualização de linguagem, que na verdade já está com essa atualização, mas ele está falando que tem uma outra aqui, eu posso esconder isso aqui, ou posso clicar também aqui e instalar, ele vai atualizar automaticamente. E aqui a gente tem, quando tiver plugins instalados, vamos ter atualizações de plugins, atualizações de temas e atualizações de traduções. Mas fica tranquilo que a gente vai entrar em plugins, vai entrar em temas, e a tradução aqui basicamente não vai entrar porque são dentro dos plugins, né, as traduções que tem no plugin, como por exemplo aqui a tradução do WordPress que está aparecendo para a gente atualizar aqui. Eu não vou atualizar isso aqui agora. Vim aqui em posts, a gente tem todos os posts, adicionar post, categoria e tags. Vamos por parte, vamos vir aqui em categoria. Aqui eu tenho mais 100 categoria que eu posso editar aqui e colocar uma categoria. Vamos imaginar que a gente vai fazer um site aqui, que eu vou fazer um blog. Então, vou colocar aqui um blog, vou criar aqui um slug. Se eu deixar em branco e dar um salvar, atualizar aqui, ó, ele vai criar slug sozinho. Então, o que é slug? Slug é o nome que vai ficar lá naquela URL, lembra? O meu site barra a slug. Então, assim, no caso aqui é meu site barra blog. E aí eu posso criar aqui algumas categorias internas. Então, por exemplo, vou voltar aqui, ó, ir para categorias. Então, agora tem um blog. Então, dentro de blog, eu tenho um blog chamado, é um jornal, então vou ter um blog chamado Saúde. Tá em maiúsculo aqui. Saúde. Não vou colocar slug, vou colocar aqui embaixo de blog. Então, vou salvar aqui. Então, agora a gente tem blog e dentro dele tem saúde. Eu vou criar aqui outro aqui chamado entretenimento. Vou colocar ele aqui dentro de saúde. E agora eu tenho, dentro de blog, eu tenho saúde, dentro de saúde tem entretenimento. Mas eu errei, eu não quero entretenimento, quero que seja dentro de blog também. Vem aqui editar, volta aqui e põe dentro de blog e dá atualizar. Volta aqui configurações, nas categorias, então eu tenho o blog, dentro dele tem entretenimento e saúde. Se eu quiser fazer um outro fora disso aqui, eu só coloco o nome aqui e salvo sem nada, que vai virar um segundo item aqui embaixo. Então tem o blog e tem um segundo item, e dentro tem as subcategorias. Então é assim que a gente cria a categoria para a gente fazer postagens, tá? E vamos aqui para tag. O que, que são tags? Tags são pequenos nomes que você usa, inclusive, para fazer SEO também. Então, por exemplo, saúde. Posso colocar aqui médico, dá um tag. Vou colocar aqui enfermeira, injeção. Então, beleza, tem aqui algumas tags. Eu não coloquei aqui descrição, porque podia colocar descrição, não coloquei. Eu tenho 3 tags aplicadas. Quando eu vou vir aqui agora em criar um post, ó, vou adicionar um post,
ele vai abrir aqui esse modal aqui, que é o modal do nosso Gutenberg, que é o editor padrão do WordPress. Eu não gosto muito dele, porém ele é bem, assim, sistemático para alterar. Eu gosto desse aqui no editor antigo. Então eu vou fazer para você a instalação do editor antigo já, para a gente poder alterar aqui o nosso post. Então eu vou voltar aqui, ó, no botão do WordPress, mas esse aqui é o Gutenberg. Basicamente você vai aqui digitar o nome do título do seu post, colocar a descrição. Aqui ele tem um modelinho Canvas que você pode adicionar algumas coisinhas, tipo, como fosse um Elementor. Isso aqui futuramente no próximo curso a gente vai fazer um curso de Elementor completo. Mas eu vou voltar aqui, ó, e já pular já para a parte de criar um plugin, instalar um plugin. Depois eu volto aqui no post e a gente faz um post, tá? Então aqui em plugins, ó, que são plugins? Plugins são itens que você complementa o seu WordPress. Então eu vou clicar aqui em adicionar plugin. Ele já tem uma galeria de plugins gratuitas, você tem várias coisas aqui dentro, ó. Inclusive você vem aqui em populares, que aparecem os que mais são instalados, e o Elementor aqui é disparado um dos melhores. E a gente tem aqui o editor clássico, e também tem vários outros. Isso aqui é para SEO, isso aqui é formulário, isso aqui você instalou um plugin, você já faz uma loja virtual, é um e-commerce, isso aqui é para você carregar mais rápido as páginas, que cria um cache, e entre outros, tá? Aqui você põe o kit do Google, você pode cadastrar e você pode fazer algumas análises do Google, mas eu quero esse aqui, ó, editor clássico. Eu vou instalar esse editor, é só clicar em instalar, aguardar ele aparecer para mim ativar. Instalou, eu vou ativar. Pronto, eu já ativei um plugin, certo? Então, se eu voltar na parte de plugin instalados, ó, tem aqui o editor clássico, está instalado, certo? Voltando agora lá em post e clicar adicionar post, eu já mudei o meu painel. Usei o painel antigo que ele é mais otimizado e eu acho muito melhor para trabalhar, inclusive para quem está começando com o WordPress. Então aqui eu vou criar um post, vou clicar aqui, ó, colocar o título do post, né? Então, que título do post, vou aqui colocar uma descrição. Aqui eu posso adicionar uma mídia. Se eu clicar aqui, eu posso arrastar uma mídia para cá, enviando meu computador aqui, ó, arrastar a mídia para cá, ou posso buscar na minha máquina uma mídia e colocar aqui dentro. Mas por enquanto eu não vou fazer isso não. Eu vou vir aqui, ó, no nosso lado direito, a gente tem aqui o padrão, né, que é se ele tá, vai ser feito com rascunho, se está público. Quando eu vou publicar, vai ser imediatamente, eu posso também colocar aqui uma data, ele vai publicar na data que eu colocar, tipo, meio que fiz um pré-agendamento. Aqui o formato, que é padrão. Aqui é a imagem do post. Então eu vou clicar aqui agora, eu vou clicar aqui e vou selecionar uma imagem do meu computador. Pronto, coloquei a imagem que eu thumbnail do nosso canal. Inclusive, esse vídeo é muito bacana. Você consegue ganhar uma grana com o Inkbill, que é uma ferramenta gratuita que a gente disponibilizou para o pessoal do nosso canal. Então, eu vou aqui em definir. Eu tenho aqui a imagem e eu posso aqui selecionar agora a categoria que a gente fez, ó, entretenimento. Eu posso colocar aqui a nossa tag, por exemplo, enfermagem, colocar enfermeira, apareceu lá. Se eu quiser criar uma nova tag, eu coloco aqui, por exemplo, dinheiro, e eu ponho adicionar. Olha lá, já adicionou uma tag nova. Então ele já se cadastrou lá na parte de tag, a parte de tag de dinheiro. Então, recapitulando, a gente tem aqui o nosso título do post, a descrição, que eu posso inserir uma imagem, posso também formatar o post, colocando negrito, itálico, né? Colocar alinhada de direita à esquerda. Eu tenho aqui o formato, que eu não preciso mexer nisso aqui, a parte de imagem, a parte de categoria, a parte de tag. E aqui a parte de visualização desse post. E também aqui, ó, ele criou já um link permanente, ó. Então aqui está o meu URL, né, barra título do post, porque ele pegou esse título aqui, ele coloca um espaçamento no meio, com um tracinho, porque não pode ter espaço na URL. Então o nosso post está criado. O que eu faço agora aqui, eu vou aqui em publicar. Lembrando que se você vir aqui em cima, ó, também tem aqui a opção de tela, eu posso adicionar novas coisas no nosso formato aqui do nosso post, por exemplo, resumo, trailback, campos personalizados, discussões, comentários, slug, autor, posso adicionar outras coisas. Duas colunas, que está aqui, ó, uma coluna aqui, ó, inteira, e uma segunda coluna aqui. Posso colocar tudo numa coluna só. Então eu posso adicionar coisas, ficar brincando aqui e vendo qual que melhor se encaixa no meu tipo de trabalho. Então eu não vou mexer nada disso aqui. Então aqui a gente fez a parte de postagem. Então a gente criou uma categoria, criou uma tag, adicionou um post e instalamos também aqui já o editor antigo, que ele é mais funcional para poder fazer criação de post, beleza? Voltando à parte de post aqui, a gente tem aqui, ó, o título do post que eu criei, né? Eu posso vir aqui e passar o mouse, ó, tenho colocar na lixeira, posso ver, eu posso fazer edição rápida ou posso editar. Se eu clicar em editar, eu vou abrir aqui, ó, e eu vou voltar na mesma página que a gente estava, certo? Se eu clicar aqui em edição rápida, ele vai abrir para mim uma simulação rápida da edição do post, ó. Eu posso vir aqui e editar coisas rápidas, tipo como data, categoria, tags. Se eu clicar em colocar na lixeira, eu removo daqui e ele entra para a lixeira. Aí vai aparecer aqui lixo aqui em cima. E em ver aqui, ó, eu vejo ele no meu site, olha lá. Só que eu vejo sem formatação nenhuma, porque o site nosso não está pronto. Então, assim, a gente tem aqui simplesmente um post, mas sem formatação no nosso site. Não tem cor, não tem título, não tem tipografia, não tem nada. Se eu vir aqui em remover, ó, colocar na lixeira, ele entrou aqui, ó, lixo. Ele não foi removido diretamente. Eu clico aqui em lixo, eu vou ver aqui a hora que tem excluir permanentemente. Isso eu faço em qualquer área do WordPress, tá? Então, na parte de páginas também tem essa mesma coisa. Vamos para a parte de mídia aqui, ó. Em mídia a gente tem a biblioteca de mídia, que é onde mostra todas as mídias carregadas, e também adicionar uma mídia, que é o que eu acabei de mostrar dentro do post. Então você seleciona um arquivo,
ele vai fazer o upload do arquivo, ó, peguei a mesma thumbnail lá, upload do arquivo, e a gente tem aqui como copiar o URL do arquivo aqui, se eu clicar aqui, ó, e jogar aqui no meu navegador, ele vai mostrar exatamente aquela URL, tá vendo? Dentro do nosso arquivo, dentro do nosso servidor aqui, ó, content, upload, onde a pastinha que ele foi. Então, se você tiver dúvida onde está o arquivo, ele sempre vai estar dentro de content, porque é a pasta que guarda os arquivos do WordPress, upload, e aí a pastinha e o nome do arquivo, certo? Voltando aqui, se eu vim agora aqui em biblioteca, eu tenho 2 arquivos aqui dentro. Então, a biblioteca simplesmente é isso, onde você guarda os arquivos. Lembra que eu falei que ele cria várias versões? Se a gente abrisse no nosso servidor e fosse ver a pasta de arquivos, aqui ele mostra um só. Mas por trás ele criou 3 versões de arquivo, que são aquelas que a gente fez em configurações aqui, ó, e mídia. Ele criou 3 tipos de arquivo, certo? Vindo aqui para páginas, vou aqui em todas as páginas, né? Então aqui a gente tem umas páginas padrões de exemplo, que é a página de exemplo e a página de política de privacidade, que aqui está como rascunho, aí não tá feito ainda. E também a página de exemplo também aqui, ele está vazia porque a gente não mexeu em nada dela. Mas se eu clicar aqui em editar ou clicar em editar nova página, vou clicar em editar para você ver aqui, ó, eu tenho aqui o mesmo padrão que a gente está usando no nosso bloco de edição de post. Então, assim, a gente tem o título, aqui tem o link permanente, ó, então a página tá página de exemplo, ele ficou aqui página, traço, exemplo, sem acentuação, tudo minúsculo. André, mas eu quero alterar isso aqui. Você pode vir aqui editar e alterar aqui a sua URL, não tem problema nenhum. Página de exemplo 04. Quando eu abrir a página do site, vai ser página de exemplo 04. Aqui eu tenho a descrição. Aqui, no caso, a gente tem um atributo da página, que é os modelos da página também. Aqui uma imagem destacada, caso você queira colocar uma imagem destacada na página. E aqui a mesma coisa, está publicado, está visível ao público, que dia que vai ser publicado ou que já foi publicado. E eu tenho que mover para a lixeira, que eu posso remover essa página. Então, vindo aqui agora em páginas, em todas as páginas, eu tenho aqui a página de exemplo e a página de privacidade. Eu posso vir aqui em editar página e abrir uma página do zero, mas eu vou entrar aqui na página de exemplo para a gente ver. Então aqui eu tenho o mesmo padrão de editor de texto que a gente colocou. Então assim, eu tenho o título, eu tenho aqui uma parte que você pode colocar a descrição, posso adicionar mídia, eu tenho aqui os modelos de atributo, que são os tipos de página que a gente vai usar, aqui são as imagens, e aqui é a mesma pegada, colocar publicado, se tem público-alvo, se está visível ou não, aqui é a data, e o botão de atualizar, porque eu abri uma página que estava aberta já que existia, mas se não tivesse, ia ter publicado aqui, se você usar uma nova página aqui, beleza? Então aqui a gente tem a nossa página. Então se eu acionar essa página, é basicamente aquilo lá para preencher. Vindo aqui em comentários, a gente tem por padrão aqui um comentário de exemplo, certo? Que eu posso colocar na lixeira, eu posso editar, posso rejeitar, posso até editar, inclusive, se for o caso. E aí eu posso vir aqui e filtrar comentários. Aqui no caso aqui a gente tem comentários no site, o site foi basicamente montado agora, né? Então eu posso selecionar todos eles, rejeitar todos eles, aprovar todos eles, marcar como spam, remover para lixeira. E é aquele mesmo esquema. Se eu coloco para lixeira, ele vai abrir aqui no lixo, eu clico em lixo, eu posso remover ele permanentemente no meu site. Então aqui a gente vai gerenciar os nossos comentários. Se eu vir aqui, ó, editar aqui, ó, eu vou ver aqui, ó, o nome do comentário, quem mandou, da URL do site, o que ele comentou, eu posso até formatar ele aqui, ó. Esse aqui são códigos de formatação, por exemplo, o B ele é negrito, o I ele é itálico, deixar de tempo deitado. Aqui pode riscar também, colocar como link. Então, por exemplo, comentário, aqui, excluir o comentário, eu vim aqui, colocar aqui B aqui, ó. Ele vai colocar esse código strong e strong. Isso aqui fez com que o nosso comentário fique como um negrito, fique mais grossinha a letra, certo? Posso atualizar aqui e esse comentário está agora com esse negrito aqui, ó, certo? Então aqui você pode remover comentários, na área de comentários. A aparência é onde a gente vai instalar o nosso tema do site. Então, vou clicar aqui em temas. Então, ele já vem por padrão esses temas instalados. A gente está usando esse tema aqui, ó. Então, a cara do nosso site é essa aqui hoje. Eu posso vir aqui, por exemplo, e clicar aqui e ativar outro tema, ou posso excluir, ou posso vir ao vivo também, que vai mostrar bem o modelo, como é que funciona. Eu vou excluir esse tema aqui, vou dar um OK. Então, assim a gente exclui nossos temas. Eu vou excluir também esse e excluir esse também. Eu não consigo excluir esse que está ativo. Então, vou instalar um outro para excluir esse ativo. Eu vou clicar em adicionar tema, e aqui ele vai mostrar bem os temas mais populares. Hoje, o tema mais popular hoje para rodar dentro do WordPress é o Hello, que é um dos temas básicos aí que você funciona, ele é uma hierarquia do Elementor, que é a nossa ferramenta, hoje é a maior ferramenta usada dentro do WordPress. Então esse Hello aqui, eu vou instalar ele, clico em instalar, vou ativar e pronto. Eu já vou estar dentro do tema do Hello. Ele vai carregar para mim aqui na tela o tema do Hello. Está ativo, eu vim aqui agora aqui e vou remover esse aqui, que é o tema que veio padrão. Note que se eu voltar no site agora aqui e atualizar, ó, ele já mudou a cara do site, porque agora eu estou usando o tema Hello. Vou voltar aqui e agora eu posso vir aqui em personalizar o tema. E aí dentro da personalização do tema eu posso mexer algumas coisas, como por exemplo, eu posso vir aqui em identidade, posso subir a logo do site, posso alterar o nome do site, lembra aquela parte de configuração? Eu posso fazer também aqui. Posso colocar a descrição, posso colocar aquela favicon, que é o íconezinho aqui em cima, posso voltar aqui em menu e adicionar menu,
dentro do site, mas isso aqui a gente não vai fazer agora. Isso aqui vai fazer como fazer a parte do menu. Eu posso vir aqui em configuração da página inicial e agora eu tenho uma página, certo? Então, vem aqui, ó, página estática, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a página de exemplo. Então, agora a página inicial vai ter aquela página de exemplo. Lógico, não tem conteúdo na página, mas ele vai mostrar já aqui a página de exemplo na página inicial. Então, se eu publicar aqui e voltar aqui, ó, e atualizar, agora tenho essa página como página inicial, certo? Não tem menu, não tem nada ainda, porque a gente está montando aqui basicamente um projeto para mostrar o WordPress para você. Voltar aqui, eu posso também selecionar uma página de post, caso eu tenha uma página de post. Voltar aqui, eu venho aqui em configuração do rodapé, eu posso adicionar dentro do Elementor, por exemplo, um rodapé e um cabeçalho. Isso a gente não vai entrar nessa aula agora. Essa aula vai ficar focada para Elementor do zero ao profissional, que vai ser uma outra aula gratuita no canal. Então se inscreve no canal já, aproveita, deixa seu like, se inscreve se não inscreveu e comenta aqui embaixo que aula de Elementor para a gente já poder gravar para você a próxima aula de Elementor, que é o curso completo de Elementor gratuito. Então aqui a gente vai ter o adicional de CSS. O que é CSS? CSS são códigos customizados. Na verdade, são folhas de estilo, onde eu posso, por exemplo, colocar uma linha de comando que eu posso colocar a página de exemplo na cor vermelha, em uma letra maior, posso centralizar, alinhar, são folhas de estilos. Isso a gente vai entrar depois numa aula à parte ensinando CSS, inclusive para Elementor. Então, voltando aqui, dentro da minha parte de configuração do tema, eu tenho isso aqui. Vou fechar ele, voltar na página de temas. Aqui em aparência a gente já tem design, personalizar, menu e editar arquivos do tema. O design, basicamente, é para a gente mexer no design, os estilos da página. Então, mas isso a gente não vai mexer por aqui, porque quando a gente for criar a página, vai criar a página dentro do Elementor, não dentro da página do tema. Eu não vou mexer no tema. Então, voltando para cá, aqui na parte de personalizar, é a tela que a gente abriu. Vou abrir outra tela aqui para você ver. A gente vai entrar naquela página de novo, que é a página de personalização do tema. Aqui em menu, a gente vai criar os menus do site. Então, vou clicar aqui e vou criar o menu. Menu, e vou dar um criar. André, mas a gente não tem páginas para o menu. Vou pegar aqui a primeira página inicial que tem aqui, ó, ou posso ver tudo também, que mostra todas as páginas. No caso, a gente só tem uma página, que é a página principal nossa. Então, vou clicar aqui e vou adicionar ela no nosso menu. Então, tá aqui. E aí, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar aqui, no caso, página de início, certo? Vou dar aqui, início, pronto. Então, a página de início. E eu quero criar outras páginas. Eu posso criar uma página puxando um post, posso fazer um link personalizado, posso puxar uma categoria, posso vir aqui e ver tudo, eu posso puxar uma categoria. Então, quando eu quero clicar aqui, ele vai abrir essa categoria. Mas, no caso, eu vou abrir um link personalizado. E eu vou criar uma âncora. Depois eu explico para vocês como é que funciona a âncora. Vou clicar aqui em âncora e vou colocar um texto, por exemplo, sobre. Vou adicionar. Vou criar uma outra âncora aqui. Produtos. Vou colocar em minúsculo aqui, produtos. Produtos. E uma âncora aqui, contato. Pronto, eu criei um menuzinho. O que é um âncora? Quando eu criar uma página, por exemplo, uma landing page, que tem vários blocos um embaixo do outro, eu vou colocar na ID da seção da página esse produto. E aí, quando eu clicar lá no menu produto, ele vai arrastar a página até a parte que tem produtos. Quando eu clicar em contato, vai arrastar a página até a parte de contatos. Então, assim, a gente cria uma landing page dinâmica de uma página só. Então, eu vou vir aqui, vou salvar menu. Posso fazer alterações aqui? Vou, tipo, colocar a cabeça de rodapé? Posso, mas eu não vou adicionar isso aqui porque, que eu falei, a gente vai fazer isso aí dentro do Elementor. E aqui você pode gerenciar a posição do menu, caso você tenha mais de um. E você pode também aqui criar outros menus, criando a parte de criação de menu direto. Aqui embaixo, ó, aqui você pode excluir o menu. E aqui você pode criar um novo menu, beleza? Então aqui, editor de arquivos de tema. Aqui é uma coisa mais complexa. Então a gente até fala, você entende o que está fazendo? Para você entrar nessa área, eu vou colocar entendo. Que aqui tem os arquivos que estão dentro do nosso tema Hello. Então, se você entende um pouco mais de lógica e programação, e você quer criar uma coisa mais específica, principalmente em PHP, que é a linguagem que o WordPress funciona, você vai vir aqui, ó, e pode, por exemplo, adicionar aqui no function do tema, que é onde tem as configurações do tema, pode adicionar códigos extras, fazendo com que o tema tenha algo a mais, possa incrementar algo a mais dentro do tema. É uma coisa um pouco mais complexa, não é algo que você mexer. Muita gente que trabalha com WordPress nunca mexe nisso, mas se você quiser alterar e colocar coisa aqui dentro, bacana, dá para fazer. Aqui em plugins, como a gente já fez a instalação do plugin aqui do editor clássico, que eu já mostrei para vocês, é basicamente adicionar add-ons, coisas extras que vão funcionar dentro do site. Inclusive, no nosso canal a gente tem vários plugins que a gente desenvolve, libera gratuitamente para o pessoal. A gente tem uma comunidade chamada Digital Mais Fácil, que tem dezenas de plugins lá dentro. Também tem páginas prontas, você pode ir lá copiar e colar. Eu vou deixar aqui depois o link para você dar uma olhadinha no Digital Mais Fácil. Mas também olhe no nosso canal, você vai ver que tem vários plugins, plugin de WhatsApp, plugin de carrinho, plugin de várias coisas. É só você pegar, abaixar o plugin, vir aqui, adicionar plugin. Aí você tem a opção de adicionar plugin via local, né? Quando você baixou o arquivo na sua máquina, então você vai lá e vai fazer um upload, puxar o plugin para o seu site, ou você pode fazer via
instalação, como a gente fez a questão do editor clássico. Você pegou uma biblioteca de plugins e usou ela. Então aqui a gente tem a opção aqui para você pegar pela biblioteca, você sabe a biblioteca, ou você pode ter a opção aqui de você arrastar de um diretório, ó, um plugin. Então você vem aqui em enviar plugin, clica aqui, seleciona o plugin da tua máquina e você vai instalar. Então eu vou selecionar o plugin aqui. Então aqui eu selecionei um plugin chamado Digital Mais Fácil Painel Oficial, que é o que a gente fez para a comunidade. Eu vou instalar agora, ele vai instalar o plugin dentro do nosso WordPress. Aí eu vou ativar o plugin e pronto, ó, Digital Mais Fácil Painel. Clicou aqui, eu abro o nosso plugin de painel, que é onde eu falei para vocês que dá para a gente modificar todo o WordPress, fazendo com que ele vire um sistema, certo? Mas aqui é uma outra aula, tem um card no nosso canal aqui, você pode ver esse plugin funcionando, e aí você pode ir lá, baixar e fazer todas as configurações que você quer, beleza? Então, plugins aqui a gente tem a opção de instalar plugin e também a gente tem a opção de digitar o plugin. Então, vamos lá, de novo, eu entendo. Agora que eu vejo plugin, ó, tem o editor clássico e o editor mais fácil. Então, se eu pegar o editor clássico e alterar alguma coisa aqui dentro, eu venho aqui, vejo os códigos do plugin e posso alterá-lo aqui se eu souber fazer isso aqui. Então, é extremamente importante você fazer isso aqui com conhecimento, porque se você alterar uma linha aqui, uma vírgula, você tira o plugin fora do ar, você pode tirar teu site fora do ar e acaba dando um problema muito grande no teu site, beleza? Vamos aqui para usuários. Aqui em usuário, a gente tem um usuário administrador, então eu posso vir aqui editar, eu posso mudar as cores, desmarcar a síntese dos usuários, ele pode mexer com código ou não. Eu posso adicionar atalhos do teclado para fazer isso aqui, você pode ler a documentação para fazer isso. E aqui eu posso selecionar se vou mostrar a barra de ferramentas no site ou não. O que, que é isso? Essa barrinha aqui, ó. Quando você vem no site aqui, ó, eu tenho a barrinha, tá vendo? Em cima. Então, se o seu usuário é um usuário que não pode mexer em nada disso aqui, você pode desabilitar aquilo para ele. Então, no site para ele, na parte front-end, ou seja, na parte da frente do site, ele não vai ver essa barra aqui, então ele não vai poder editar. Por que essa barra ajuda? Se eu estou aqui editando o site, vi um negócio que eu errei, eu posso vir aqui, ó, e vir em painel e voltar para painel. Posso editar plugin direto, vir em temas direto, são meio que alguns atalhos. Posso personalizar direto, entendeu? Então, vem aqui, posso remarcar, desmarcar ou marcar, beleza? Aqui o idioma padrão do site, aqui o nome do usuário, aqui eu posso trocar o nome, colocar um sobrenome, um apelido, que é o nosso apelido que a gente usa para logar, né, no painel. Aqui é o e-mail padrão, e aqui é onde você vai alterar a tua senha. Você pode redefinir senha, colocar uma senha nova. Se você colocar uma senha muito fraca, ele vai marcar para você aqui embaixo que você está ciente que a senha é fraca. Aí você põe um sim e beleza, tudo bem, você vai passar. Aqui você põe a foto do avatar e aqui você pode colocar uma nova senha para a aplicação, ou seja, para você usar como aplicação, ou seja, você usar como API REST, que você vai se conectar a alguma coisa. Uma senha de teste, você vai conectar a uma ferramenta externa, por exemplo. Então eu não vou mexer nada disso aqui, eu vou adicionar um novo usuário. Então eu venho aqui, ó, em adicionar usuário, vou sair daqui. Então eu vou colocar o usuário aqui, André, o e-mail andré, arroba, digitalmaisfácil.br. Meu nome é André, sobrenome Silva. Aqui o site eu não preciso colocar. E aqui eu vou gerar uma senha nova, vou usar a senha mesmo. Aqui eu vou ser um assinante, então eu não vou ter acesso a essa parte administrativa. Ou eu posso ser um colaborador, um autor, um editor, certo? E eu vou adicionar o usuário aqui, ele vai adicionar um novo usuário aqui para mim. Então agora eu vejo que eu sou o André e eu sou um assinante do site, certo? Eu não fiz nenhum post também, ó, não fiz post nenhum, ok? Então aqui eu posso ir perfil, eu posso configurar meu perfil como eu mostrei para vocês, que é a mesma coisa quando eu clico aqui e eu clico em editar perfil. Temos opções de remover aqui, ó, ou de reenviar a senha. Se eu clicar em enviar a senha para o André vai chegar no e-mail que ele cadastrou lá, para ele poder alterar a senha dele. Então, é a parte que você pode redefinir senha do seu usuário, beleza? Em ferramentas, a gente tem aqui ferramentas disponíveis, a gente tem aqui um conversor de categoria para tag. Então, assim, se eu tenho aqui 200 categorias no site, quero converter elas em tags para ficar cadastrada como tag, eu posso vir aqui e converter. E também você vai instalando plugins e pode adicionar outros tipos de ferramentas aqui dentro. Aqui a gente tem o importar, que basicamente você importa coisas para o seu site. Por exemplo, eu tenho um site já que é em WordPress, quero importar um blog do site, quero importar categorias. Você pode vir aqui instalar essa ferramenta e vai ter um botão de importar. E também vai ter um botão de exportar depois no link abaixo aqui, ó. Exportar é basicamente a mesma coisa, você vai exportar seus posts, suas páginas, suas mídias, criar um arquivo, e aí você vai lá no seu outro WordPress e vai importar esses arquivos, correto? Diagnóstico, basicamente, é uma ferramenta que vai ler teu WordPress e vai notificar algumas coisas que estão erradas ou que podem ser melhoradas dentro do seu site. Na verdade, é mais questão de desempenho e segurança. Então, você pode selecionar aqui depois, aqui no checklist aqui, ó, e pode dar um passo para frente para fazer continuar o teste, e aí ele vai te dar um posicionamento aqui em cima. Exportar dados também é exportação, não tem segredo nenhum. Você coloca aqui o nome do usuário que você quer exportar, ele vai exportar, vai enviar uma solicitação para exportação. Aqui em apagar dados, dentro aqui vai ser um usuário, você quer remover o usuário, você vem aqui, coloca o e-mail dele e ele vai apagar tudo que tem nesse usuário nesse seu site, deixando assim o seu site limpo dessa informação desse cara, para não ficar aparecendo em buscas, por exemplo. E aqui, menu de configurações, a gente já mexeu, que tem todos esses dados aqui.
e aqui você recolhe o menu, como eu falei a primeira vez, certo? Aqui em cima a gente tem os painelzinhos aqui para você também criar um post diretamente. Aqui você volta ao painel, clicando aqui ele volta para o painel inicial. Nesse caso mostrou o painel aqui porque a gente instalou esse documento aqui, ó, esse plugin aqui, lembra? Eu vou vir aqui, ó, em plugins, plugin instalados, pegar os plugins aqui, vou desativar o plugin, então ele vai sumir do site, mas ele não vai remover do WordPress seu, tá? Se eu clicar aqui em excluir, aí sim ele vai remover, ok? E agora se eu voltar em painel de novo, ele volta ao painel padrão. Então aqui a gente vai ter um 360 de todos os botões do WordPress. Se você gostou desse mini curso de WordPress, não deixe de se inscrever no canal, deixa um like, comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida que a gente vai responder todos os comentários. E também não deixe de compartilhar com o seu amigo que precisa aprender WordPress, que está com uma dúvida de WordPress, está com medo de entrar nesse ramo de internet, porque ele pode assistir esse vídeo, começar a aprender e no futuro ser aí uma agência digital ou ser um freelance e conseguir faturar uma grana no bolso, beleza? Então até a próxima, tchau!